Muitas características do Deus único e verdadeiro, especialmente os seus atributos morais, têm certa semelhança com qualidades humanas. Isso é verdade. Sendo, porém, evidente que todos os seus atributos existem em grau infinitamente superior aos nossos. A capacidade humana, ou seja, a nossa capacidade de ter essas características, vem simplesmente do fato de termos sido criados por Deus, criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas Ele não é como nós. Dentro do caráter e da personalidade de Deus, nós podemos dizer que Deus também tem as suas características que são apenas dele. Então aqui a gente vai falar do segundo tópico, que são as qualidades do caráter de Deus. Nós estávamos vendo todas as qualidades inerentes à natureza de Deus, ou seja, como nós falamos lá no princípio, qual era a aparência, como é Deus. Aqui nós estamos falando como Deus é por dentro, estamos falando do seu caráter. Vamos ver aqui as qualidades inerentes ao caráter de Deus. O primeiro ponto fala que Deus é plenamente puro. Dentro da pureza, podemos dizer que Deus está plenamente distante de tudo o que é mal e perverso. Deus não participa, não tem nenhuma comunhão com nada que é mal e perverso. Deus é puro. Se em alguma atitude, em alguma ação existe algo ou alguém dizendo que Deus está naquilo, mas naquela situação, naquela causa, se existe algo mal, perverso, fora de algum princípio bíblico, com certeza Deus não está. Porque Deus é plenamente puro. E aqui nós podemos dizer sobre a pureza de Deus 3 coisas. Ele é santo, ele é reto e ele é justo. Vamos por partes. Deus é santo. Santo significa separado. Ou seja, Deus não tem parte, ele fica totalmente separado de tudo aquilo que é pecado. Plenamente separado de tudo aquilo que poderia talvez manchar o seu caráter. Deus não participa com nada disso. Deus não tem parte com o pecado. Deus não participa. Isso quer dizer que Deus não aprova o pecado de nenhuma forma. Mas foi por um bom motivo. Eu menti, mas foi por tal motivo. Deus não aprova o pecado de forma alguma, nem por um bom motivo. Deus também é reto. Em Deus não há mudança nem sombra alguma de variação. O que isso quer dizer? Que os propósitos de Deus não mudam. Que os princípios estabelecidos por Deus também não mudam. Deus cumpre e é fiel à sua própria palavra. Nós estávamos falando que Deus é imutável, mas Ele tomava a decisão de voltar atrás. Mas na sua palavra e nos princípios que Ele já estabeleceu, Ele não muda, Ele não volta atrás. Nisso sim, Ele é reto. Deus não vai falar assim, Ele quebrou o princípio, mas foi por um bom motivo. Não existe isso com Deus. Deus vive exatamente aquilo que determinou para todos os homens. Não há incoerência no comportamento de Deus. A Bíblia afirma que em Deus não há nenhuma mudança e nem sombra de variação. Ou seja, Deus não abre exceções. Muitas vezes nós pecamos e erramos contra Deus porque queremos fazer exceções à palavra de Deus. Mas Deus não abre exceções dos seus princípios e daquilo que Ele já estabeleceu como mandamentos, leis e regras para nós seres humanos. Não existem exceções, não existe jeitinho brasileiro com Deus. Deus é reto e Ele é totalmente fiel à sua palavra, aos seus princípios. Aqui também diz que Deus, Ele é justo. Assim como Deus age em relação a Ele mesmo, Ele age em relação a tudo que está ao redor dele, o que inclui eu e você. Embora esse aspecto desta qualidade moral de Deus seja próximo do anterior, ou seja, a justiça de Deus parece próximo da retidão de Deus, é importante destacar que a retidão se refere ao procedimento e justiça.
e a aplicação dos princípios de maneira uniforme, ou seja, sem nenhuma variação. Deus é justo. Ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo. Deus é reto e sem pecado em sua maneira de tratar a humanidade. A decisão de Deus de castigar com a morte os pecadores procede da justiça dele. Quando Deus decide castigar com a morte os pecadores, isso procede nada mais, nada menos da justiça de Deus. Porque se Deus é justo, se Deus é puro, Ele estabelece a justiça dele em todas as situações, mesmo quando isso vai ser prejudicial para alguma pessoa, porque ela descumpriu um princípio. A ira de Deus contra o pecado vem decorrente do amor de Deus pela justiça. Então, se nós pecamos, consequentemente nós colheremos a consequência, a ira de Deus contra o pecado. Mas não é porque Deus não tem amor, é porque Deus ama tanto a justiça que Ele pune o pecado e, consequentemente, também Ele pune o pecador. Ele revela a sua ira contra todas as formas de iniquidade. Deus não tem nenhuma participação com a iniquidade. Precisamos notar aqui que a justiça de Deus não está oposta ao amor que Ele tem por nós. Mesmo nos amando, se pecarmos contra Deus, Ele vai aplicar a justiça. Talvez isso para nós seja uma punição, mas para Deus Ele está agindo em amor. É por isso que a própria palavra diz, né? Que Deus corrige a quem Ele ama. E foi pelo contrário, foi para satisfazer a justiça que Ele enviou Jesus a este mundo como uma dádiva de amor e como seu sacrifício pelo pecado em lugar do ser humano, a fim de nos reconciliar com Ele. Deus enviou a Jesus para nos reconciliar com Ele. Vamos ler esta passagem aqui, 2 Coríntios 5, a partir do verso 18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, ou seja, o mundo estava debaixo do juízo de Deus, mas pelo amor de Deus para com a justiça, Ele enviou a Jesus para quitar aquele preço, aquele pecado que foi cometido. Então, Deus estava reconciliando com Ele mesmo todo o mundo, não levando em conta nossas transgressões, e encarregou a cada um de nós da mensagem também de reconciliação, ou seja, da mesma forma que Ele fez conosco, Ele nos encaminhou a fazer com outros. E aí Ele diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, Deus fez uma obra enviando a Jesus para nos reconciliar com Ele mesmo e nos comissionou também a fazer isso com outras pessoas, para que viéssemos reconciliar essas outras pessoas também com Deus. Por isso aqui que o apóstolo Pedro fala que nós somos embaixadores, ou seja, somos representantes de Deus diante das pessoas. Outra qualidade do caráter de Deus fala que Deus é íntegro. Quando falamos que Deus é íntegro, queremos dizer que Ele é plenamente verdadeiro e absoluto. Essa verdade pode ser expressa em pelo menos 3 momentos, que nós vamos ver aqui agora. A integridade de Deus é expressa através da sua genuinidade, da sua veracidade e da sua fidelidade. Então vamos lá. Deus é genuíno, Deus é original. Deus é o verdadeiro Deus. Não existe outro de qual Ele tenha se inspirado ou copiado. Quando falamos que algo é genuíno, dizemos que isso é original. Por exemplo, quando compramos uma roupa original,
e comparamos com uma imitação, nós logo identificamos o que é original e o que é cópia. Embora parecidos, levam à constatação de que não são a mesma coisa. Nós sabemos quando algo é verdadeiro e quando não é, quando é original e quando é cópia. Então vamos ler aqui 1 João 5,20. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Precisamos ter este conhecimento de que o Filho de Deus veio para nos dar o entendimento de saber o que é a verdade. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, ou seja, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus veio para nos trazer esse entendimento. Ele é a verdade. Ele veio nos trazer essa verdade de que Deus é único. Deus é o Deus verdadeiro. Esse é o único Deus verdadeiro, que não existe outro fora dele. Então, não existe outro caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, verdade e vida. Existe um único caminho para o único Deus verdadeiro. Qualquer outra proposta que nos seja apresentada, elas são uma roupa falsificada, uma roupa imitação, uma cópia que não chegam nem perto do que é o original, o verdadeiro. Um outro atributo aqui da integridade de Deus é a sua veracidade. Ele é a verdade. Jesus chamou a si mesmo de a verdade. E o Espírito Santo também é chamado o Espírito da verdade. Porque Deus é absolutamente fiel e verdadeiro em tudo que Ele diz e faz. Deus não nos engana, Deus não nos conta meias verdades. Deus é fiel e Ele é totalmente verdadeiro. A sua palavra também é chamada da palavra da verdade. Esta expressão da integridade de Deus diz respeito ao fato de que Ele apresenta as coisas da forma que elas são. Deus não tenta maquiar a situação do homem, Deus não tenta dar um jeitinho. Se o homem está em pecado, está em pecado. Se o homem está correto na presença de Deus, ele está sendo fiel a Deus. Deus, ele é verdadeiro. Podemos colocar aqui veracidade ou verdadeiro. E eu quero ler com você João 14. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo a verdade, ele não poderia falar de outra forma. Ele não poderia, talvez, pegar mais leve com as pessoas daquela época. Ele precisava falar o quê? O que realmente era. Ninguém iria chegar a Deus religiosamente, ninguém iria se aproximar de Deus cumprindo rituais religiosos, que era o que os judeus faziam. Eles pensavam servir a Deus porque eles cumpriam os rituais religiosos. Mas Jesus falou para ele: não existe outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ninguém vem ao Pai se não vier por mim, que sou o caminho. E ainda também no verso 17 ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e está dentro de vós. O Espírito Santo também é esse Espírito da verdade. Sabe quando que você pensa em fazer alguma coisa incorreta, que vai quebrar um princípio, você está com vontade de agir de uma determinada forma e você naquele momento sabe que aquilo é errado, que aquilo não é verdadeiro. É o Espírito da verdade trabalhando na minha e na sua vida para nos mostrar qual é o verdadeiro caminho, que é o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. E por último aqui fala da fidelidade de Deus, que fala assim que ele não deixa de cumprir algo que ele tenha cumprido, que ele tenha prometido. Deus fará aquilo que ele tem revelado na sua palavra. Ele cumprirá tanto as suas promessas, como também as advertências que ele fez. Então, queridos, precisamos
crer nas promessas de Deus e precisamos também crer nas advertências que Deus fez. Porque da mesma forma que nós cremos que Ele é fiel para cumprir as promessas, Ele também é fiel para cumprir as advertências que Ele nos faz. Então precisamos observar a fidelidade de Deus, porque ela não é aplicada só quando são coisas que vão nos trazer bênção, que vão nos satisfazer, que vão nos beneficiar de alguma forma. A fidelidade de Deus também diz que Ele é fiel quando Ele precisa punir o castigo, castigar o pecador. Quando Ele precisa aplicar os princípios na vida daquela pessoa que quebra os princípios. Vamos ler aqui Números 23. Números 23 diz: Deus não é ser humano para que minta. Então, Deus, Ele não está para brincadeira. Ele é fiel à sua palavra e Ele vai cumpri-la, mesmo que esta palavra não seja uma palavra que irá nos beneficiar. Ele é fiel a toda a sua palavra. Bom, vamos seguindo aqui nas qualidades do caráter de Deus. Deus também é amor. Quando falamos que Deus é amor, nos referimos à atitude de compartilhar que Deus teve, compartilhando de si mesmo e de tudo que Ele tem com os seus filhos e com aqueles a quem Ele criou. Tudo que nós temos é porque Deus compartilhou conosco, porque Deus nos deu. Então, o amor de Deus mostra que Ele tem prazer em se dar por nós, em nos beneficiar. Podemos destacar 3 maneiras diferentes de Deus expressar o amor dele para conosco. Quais são? A benevolência, que fala do bem em ação, ou seja, a benevolência de Deus é o bem em ação, é o amor altruísta que visa sempre o bem do outro. Deus não nos beneficia porque Ele quer algo de nós, porque Ele quer a nossa adoração, porque Ele quer a nossa obediência. Ele nos beneficia porque faz parte do caráter dele ser amoroso, ser bom, ser bondoso para conosco. A outra qualidade deste caráter de Deus que está inserida no amor dele por nós é o altruísmo, que visa sempre o bem do próximo. O altruísmo visa sempre o bem da outra pessoa e não o bem de si mesmo. O altruísmo fala de você buscar o bem do seu próximo antes de você pensar no seu próprio bem. E, por último aqui, a graça, que nos beneficia mesmo quando nós não merecemos. A graça, por definição, é o favor que não se merece. Então, a graça é a atitude que Deus tem de nos dar coisas, ou seja, bênçãos financeiras, espirituais, materiais, de todas as qualidades de bênçãos, sem que nós venhamos a merecer. Tudo isso é por causa do seu amor, por causa da qualidade do caráter dele, que diz que ele é amor em essência. Outra dessas qualidades do caráter de Deus fala assim que nós precisamos aprender sobre Deus Pai, Filho e Espírito. Isso é compreender um pouco mais a respeito da nossa própria vida com Deus. E aí nós vamos perceber que algumas coisas que Deus é. Deus é bom. Tudo quanto Deus criou era bom. E Ele não poderia fazer algo que não fosse da sua essência, da sua qualidade. Então, era uma extensão da própria natureza de Deus. Por isso, Deus criava algo e aí Ele dizia, Deus viu que aquilo era bom e aí Ele abençoava aquela criação. Ele continua sendo bom ainda hoje para a sua criação. Por quê? Porque Ele tem sustentado para o bem de todas as criaturas. Deus tem suprido a terra. Todos os seres que foram criados por Deus têm se suprido.
Obviamente, nós sabemos que o pecado entrou e corrompeu muitas áreas da vida humana e por isso o homem sofre. Mas no que depende de Deus, Ele proporcionou, pela sua bondade, todas as condições para o homem viver uma vida plena e feliz. Ele cuida até mesmo dos ímpios. Deus é bom também, principalmente para aqueles que são seus, aqueles que invocam o seu nome. Então a bondade de Deus, ela não é exclusivamente dos cristãos. A bondade de Deus, ela é para toda a sua criação. Agora, aqueles que são seus, Deus se relaciona com eles de uma forma diferente do que ele se relaciona com aqueles que não acreditam e que não obedecem a ele, obviamente. Então vamos ler aqui Salmo 25, verso 8. Misericordioso e justo é o Senhor, e por isso aos pecadores reensina o caminho. Ou seja, até para os pecadores ele manifesta a sua bondade e o seu amor, o seu cuidado. Outra característica do caráter de Deus que está inserida no amor dele, fala que Deus é misericordioso e clemente. Ele não extermina o ser humano conforme merecemos, devido aos nossos pecados, porque ele é misericordioso, porque senão ele já teria exterminado toda a raça humana, como ele já fez. Porém, ele fez uma aliança de não mais acabar com a raça humana. Podemos ver aqui em Êxodo 34, e como prometeu, passou diante de Moisés proclamando: persevera em seu amor dedicado a milhares e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Ou seja, Deus está manifestando a sua benignidade, a sua misericórdia e o seu amor. Ele é compassivo, ele é clemente. Deus também é compassivo. Ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento de outra pessoa, com o desejo de ajudar. Deus, por sua compaixão pela humanidade, proveu para o ser humano a condição de ser perdoado e de ser salvo, mesmo tendo falhado e caído, saindo assim do projeto original de Deus. Semelhantemente, Jesus, Filho de Deus, demonstrou compaixão pelas multidões ao pregar o Evangelho aos pobres, proclamando libertação aos cativos, dando vista aos cegos e colocando os oprimidos pelo diabo em liberdade. Da mesma forma que Deus manifestou a sua compaixão, foi compassivo, Jesus também foi compassivo, demonstrando essa compaixão para com as pessoas que estavam o ouvindo ali. Essa referência aqui está em 2 Reis, capítulo 13, que diz: porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dos israelitas. Demonstrou o seu carinho para com eles, por causa da aliança celebrada com Abraão, Isaque e Jacó. Até nossos dias, não os quis destruir e nem os rejeitou para longe da sua face. Ou seja, por causa da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, Deus preservou aquele povo e não quis destruí-los, mesmo eles sendo um povo pecador, como diversas passagens mostram que o povo se afastava de Deus com regularidade, com frequência, por causa da aliança. Por ser compassivo, Deus não tirou aquele povo de diante da sua face. A outra característica que está intrínseca no amor de Deus fala da paciência, fala que Deus é paciente e tardio ao irar-se. Deus é paciente, queridos. Ele expressou essa característica pela primeira vez lá no jardim, no Éden. Após o pecado de Adão e Eva, quando deixou de destruir a raça humana, conforme era direito dele. Deus poderia muito bem ter exterminado aquele primeiro casal, por causa do pecado, da desobediência deles, e ter criado um novo primeiro casal para seguir com o plano original de Deus. Mas ele teve compaixão
Ele foi paciente com aquele casal. Deus também foi paciente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída, porque ele deu chance para que todas as pessoas ouvissem aquilo que Noé tinha a dizer, se arrependessem dos seus pecados e se convertessem. Porém, durante 120 anos, enquanto Noé construía a arca, o povo não se arrependeu. Mas, ainda hoje, Deus continua demonstrando a sua paciência para com todos nós seres humanos. Ele não julga na devida ocasião, porque senão ele destruiria a cada um de nós. Vamos ler aqui esta passagem de 1 Timóteo 1,16. Todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse no modelo para todos quanto haveriam de crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que, mesmo ele sendo o pior dos pecadores, Jesus teve misericórdia da vida dele e usou ele depois como um exemplo para os outros a que ele iria ganhar para o Evangelho. Então, queridos, esse é um outro atributo que está inserido no caráter e no amor de Deus. São esses 4: a bondade, a misericórdia, a compaixão e a paciência. Para nós concluirmos aqui, a revelação de Deus faz de si mesmo. Para nós concluirmos aqui, a revelação que Deus faz de si mesmo está em Jesus. Se quisermos entender completamente a pessoa de Deus, devemos olhar para Jesus Cristo, porque nele habita a plenitude da divindade. Como está em Colossenses 2,9, podemos ver essa última referência antes de encerrarmos esta aula de hoje. Pois somente em Cristo habita corporalmente a plenitude de Deus. Somente em Jesus nós enxergamos, conseguimos contemplar a plenitude do Espírito de Deus. Então, amados, a Bíblia nos revela quem é Deus. Se quisermos conhecer a pessoa do nosso Criador, a pessoa de Deus, as suas características, devemos nos relacionar com a sua palavra, com o seu Filho Jesus Cristo, também com o Espírito Santo. Nós vimos aqui algumas características da natureza de Deus e do seu caráter. Mas Deus é infinito, não conseguimos estudar a pessoa de Deus. Não conseguimos vislumbrar tudo o que Deus é, a sua grandeza, a sua excelência, mas conseguimos, como por uma sombra, compreender alguns aspectos do nosso Senhor, do nosso Criador. Deus é amor, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Tudo isso que nós vemos nesta aula de hoje aqui, características de Deus que estão expressas na sua palavra, que foram experimentadas por homens que viveram no tempo bíblico, homens que se relacionaram com Deus, que puderam experimentar da sua bondade e da sua graça. Então, que você possa, com o quanto você já conhece de Deus aqui, começar a se relacionar com Ele de uma forma pessoal, de uma forma íntima, de uma forma que você possa estar mais próximo de Deus, para que cumpra o princípio pelo qual Ele nos criou, que foi ter relacionamento com o ser humano. A pessoa de Deus, a pessoalidade do nosso Deus, busca esse relacionamento. Por isso Ele quer morar no nosso coração. Por isso Ele quer morar no seu coração. Então que você possa começar a se relacionar com esse Deus maravilhoso, poderoso, onisciente, onipresente, mas que mesmo assim quer estar perto de mim, perto de você, perto do seu coração. Nós encerramos aqui esta aula.